retomando o assunto São Paulo e Morumbi, porque o Danilo Lavieri traz um assunto importante na coluna dele aqui no All Sport sobre renda. E o São Paulo passou o Palmeiras liderando o ranking de renda do futebol brasileiro. O Flamengo é o primeiro em despesa. Danilo Lavieri aponta o seguinte: São Paulo passou o Palmeiras com a primeira colocação do ranking de receita líquida do Brasileirão, embora mais focado nas Copas, somando a arrecadação, dá R$ 22.430.673,81. O Palmeiras vem logo atrás com R$ 21.742.000, ou seja, uma diferença pequena, é verdade, menos de R$ 1 milhão, mas é uma diferença que mostra como o São Paulo e o torcedor do São Paulo tem comparecido em grande número no estádio do Morumbi. Aqui tem a tabela completa com os 20 líderes até a 21ª rodada: São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Cuiabá, Bahia e Atlético no top 10. Depois Atlético Paranaense, Fluminense, Vasco, Botafogo, Goiás, Santos, Fortaleza, Coritiba, Bragantino e América Mineiro. Ele coloca os números de renda líquida, sem parênteses, e renda bruta. Líquida é o que entra de fato como lucro no cofre do clube, bruto é o que arrecada de forma geral. Então, por exemplo, São Paulo, 22.430.000 de renda líquida, 29.812.000 de renda bruta, ou seja, cerca de 7 milhões aí de custos e despesas que você tem para um jogo, para os jogos que faz como mandante no estádio do Morumbi, somando as partidas até agora na 21ª rodada. É um São Paulo cada vez mais popular. E um São Paulo que poderia ter arrecadado mais dinheiro com vendas nessa janela de transferências, é o que nos conta André Hernan. Se tivesse feito vendas de jogadores, São Paulo poderia ter arrecadado 170 milhões de reais. É isso, Hernan? Conta pra gente. Beleza? Bom, deixa eu trazer aqui para vocês um pouco dos bastidores dessa notícia que está na minha coluna do Mercado da Bola, no blog Mercado da Bola do UOL, que traz um número muito interessante em relação ao São Paulo, como se comportou, como é que foi o comportamento do São Paulo na janela de transferências. O São Paulo, entre recusas de ofertas e também de sondagens, chegaria a 170 milhões de reais. Como é que a diretoria do São Paulo chegou a esse cálculo, chegou a esse número? O São Paulo pegou as ofertas que recebeu, né, e as sondagens também. E aí a gente coloca, né, para quem está acompanhando a gente, trazer um pouco assim do bastidor, né, dessa coisa da negociação. Muitas vezes, numa sondagem, já se chega com um valor inicial para uma conversa, né? Isso aconteceu com alguns jogadores, por exemplo, o Beraldo teve ali, inclusive do próprio Wolverhampton, uma conversa inicial já com um valor que o São Paulo achou baixo, né? Me disseram que foi algo em torno ali de 8 milhões de euros, o São Paulo achou muito baixo, de fato é um valor muito baixo. Assim como outros clubes ingleses também foram em cima do Beraldo, né? Então assim, Beraldo, Pablo Maia e o Wellington foram alvos de clubes ingleses e o São Paulo não quis ouvir, não quis abrir conversas, não quis abrir negociações. O Nestor foi alvo do Zenit, da Rússia, além do Luciano, que foi alvo do Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, né, saudita do Cristiano Ronaldo, e outros jogadores. Até o Natan, por exemplo, que é reserva hoje da equipe do São Paulo, teve uma proposta de um clube de Portugal. Sem contar o Jackson Mendes, que pode ainda ser negociado, ele que tem uma proposta de empréstimo, mas tudo indica que o clube turco vai fazer uma proposta com valores, né? Ou seja, já entraria também na conta. Então o São Paulo, juntando todos os jogadores que receberam sondagem, que receberam propostas, o cálculo pode chegar a 170 milhões de reais que o São Paulo deixou, entre aspas, de lucrar. E isso tem a ver muito em função do pedido do Dorival Júnior de não vender jogadores, de não negociar jogadores, já que o Dorival sempre entendeu que com esse time ele poderia chegar a fases importantes das competições. Chegou nas quartas da Copa Sul-Americana, está na final da Copa do Brasil contra o Flamengo e está lá brigando para tentar melhorar e chegar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Valeu, Razão, um abraço. Abraço ao nosso querido André Hernan. Ele traz essa reportagem no blog Mercado da Bola, que a gente faz em conjunto também com o Bruno Andrade,
Jogadores citados aí dessas possíveis propostas e sondagens que foram recusadas, principalmente o Beraldo, Pablo Maia, o Wellington e outros como o Rodrigo Nestor, o Luciano e o Natan tiveram sondagens, tudo detalhado na nossa coluna no blog Mercado da Bola. PVC, só para a gente retomar... Diga. Se ganhar a Copa do Brasil, pode arrecadar ao todo 85 milhões de reais. Já é praticamente metade disso, né? Você está fazendo a conta do que você venderia e talvez se vendesse todo mundo, não teria chance não de ganhar a Copa na do final. Brasil. Isso. É o ganho esportivo versus rendimento dentro de campo. Ganho de grana versus rendimento dentro de campo são as escolhas que o time tem que fazer. Por isso que o Dorival batia tanto nessa tecla de preservar os jogadores, que seria o maior reforço. Retomando só o assunto do Morumbi, PVC, que você trouxe informação importante na sua coluna, e quem quiser pode dar uma olhada com mais detalhes. Há alguns anos saiu uma informação, PVC, de que o Morumbi seria tombado e que você teria de preservar a fachada e não poderia mexer. Isso está em questão nesse momento, nessa possibilidade de obra, ou isso ainda não foi tema de debate no São Paulo para essa reforma do Morumbi? Não foi tema. Mas a ideia não é fazer um Morumbi diferente, não é transformar o Morumbi numa arena como Itaquera ou como Allianz Parque, como Neoquímica Arena, como Allianz Parque. Como uma obra menor, não interferiria nesse ponto? Não interferiria no ponto da fachada. O Morumbi vai ficar com o mesmo rosto que ele tem, só com a capacidade maior, trazendo a arquibancada mais para perto do campo, trazendo o anel inferior mais perto do campo, para ganhar aqueles 14 mil lugares que a gente citou no início, um crescimento de 20% de público, para tornar o estádio mais caloroso e, ao mesmo tempo, ter mais chance de aumentar o público do estádio. É uma coisa que eu acho só... Vou editorializar aqui um pouquinho só, do ponto de vista... Eu acho que é muito legal a obra do Morumbi. Acho que o Morumbi já é um estádio muito melhor do que ele era há 10 anos ou há 15 anos. Muito melhor do que há 20 anos, sem dúvida nenhuma. Ele não vai virar arena. Agora, uma coisa que sempre me preocupa quando se fala em ampliar, acho que o Morumbi está correto no projeto dele, mas uma coisa que me preocupa muito sempre com essa coisa de vamos fazer a Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, subir para 68 mil lugares. Tem um ponto que a Inglaterra ensinou, que é o fato de, quando se reduziu a capacidade de público nos estádios ingleses por causa da segurança e se aumentou o conforto para o torcedor, não está em discussão que o público tem que ter acesso a pagar o ingresso para ir ao estádio. Mas o que eu estou discutindo é o Manchester United chegou a 68 mil lugares. Então, o Manchester United, quando atingiu 100% de ocupação, isso se repetiu por 2, 3, 4 temporadas, o Manchester percebeu que tinha um problema, porque ele tinha 100% de ocupação. E aí ele ampliou para 75 mil pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer é, durante muitas décadas, o Brasil teve os maiores estádios vazios do mundo. E um estádio vazio custa muito caro. É importante você ter uma capacidade de público, seja de 43 mil, como Allianz Parque, seja de 48 mil, como Itaquera, seja de 80 mil, como possível o Novo Morumbi, mas você trabalhar o critério de taxa de ocupação. Então, se você tem 80 mil pessoas, lugares, você precisa tentar alcançar 80 mil presenças. E aí você vai subir uma escada. Você vai ter... O São Paulo hoje tem 48 mil pessoas de média de público, um público muito alto. 48 mil pessoas de média no Campeonato Brasileiro, em 11 partidas em casa. É alto. Agora, isso pode subir para 50, para 52, para 55, para 60, para 65. E aí você fala, putz, agora eu tenho 100% de ocupação. Agora eu preciso ampliar meu estádio. É um ponto que é fundamental. É melhor ter um estádio ocupado do que um estádio grande se estiver vazio. O ponto principalmente para Campeonato Paulista, né? O estadual, que não tem esse mesmo apelo do Campeonato Brasileiro, para você fazer essa taxa de ocupação subir é bem mais complicada nesse início de ano, no primeiro semestre. Eu acho, Razan, isso é um ponto de vista meu, eu acho que tem uma série de fatores que estão fazendo o público chegar mais nos estádios brasileiros, o público crescer nos estádios brasileiros. Tem uma série de fatores, não é um fator só. Acho que tem que ser um processo
para se caminhar também para oferecer mais ingressos populares em setores de todos os estádios. Então, não está pronto esse processo de crescimento do público nos estádios do Brasil. Acho que o ponto central é a fidelização. Quem mais leva público é quem tem um plano de sócio que fideliza. À parte o caso do Flamengo, que tem a maior torcida. Mas os casos de Corinthians e Palmeiras são muito fortes de o sócio-torcedor saber que para que ele vá na semifinal da Libertadores, ele precisa ir contra o Água Santa. Senão ele não vai ter a presença garantida no jogo. Ele precisa da fidelidade para ir sempre. Claro que tem as arenas que deram mais conforto, mesmo o Morumbi oferece mais conforto do que há 15 anos, tudo isso tem peso. Tem o metrô, que hoje serve a todos os estádios de São Paulo e serve ao Maracanã também. Você vai muito bem ao Maracanã de metrô. Tudo isso é muito importante. Acho que de todos os fatores, que são alguns, um deles importantíssimo é a fidelização. E é um processo que precisa ser ampliado e precisa passar também por dar acesso a todas as camadas sociais. Esse rating, né, que o torcedor vai fazendo mais pontos cada vez que ele é mais assíduo, ele tem prioridade na compra dos ingressos para quando chegar, por exemplo, agora numa final de Copa do Brasil, todo mundo quer ir. A pessoa que vai mais, nesse caso, poderia ser priorizada porque está junto com o time em todas, né, nas boas e nas ruins. Aqui no chat, o Vitor estava se espantando com o dado a respeito que a gente mostrou da coluna do Danilo Lavieri. Ele disse o seguinte: o que impressiona é o São Paulo, terceira maior torcida do país, passar a Sociedade Esportiva Palmeiras, a CEP, só agora. Aí acho que tem uma explicação no ticket médio, né? No valor do ingresso, ajuda a explicar. O do Palmeiras é dos mais caros do futebol brasileiro. E na média de público também. A média de público do São Paulo não era todo ano melhor que a do Palmeiras. Porque o São Paulo não tem a fidelização igual a Corinthians e Palmeiras. Então, o público no Morumbi, neste ano, ele está sempre presente. Mas ele muitas vezes oscila de acordo com o desempenho do clube. Não é que não oscile para Corinthians e Palmeiras, mas em Corinthians e Palmeiras tem um nível mais oscila menos por causa do rating. E também tem uma margem maior para oscilar no Morumbi, com a capacidade maior. É mais difícil também de encher um estádio maior, evidentemente. Agora, faz 18 finais de semana, esse é recorde na história do Morumbi, são 18 finais de semana consecutivos de mais de 30 mil pessoas no Morumbi. E o Diego Santos aqui no nosso... Esse número é importante. Mostra mostra muito da frequência que o torcedor de São Paulo tem feito com grandes públicos no Morumbi. O Diego Santos está aquele descrente. Só acredito vendo. Que a diretoria do São Paulo faz muito é prometer as coisas e não cumprir nada. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas e meses e até 2024, quando tem esse projeto do São Paulo.